Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. No vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos a tratar da terceira parte do livro, que aborda o processo nos tribunais. Estamos vendo os recursos mais precisamente. Estamos na teoria geral dos recursos, o que nós vamos concluir na aula de hoje, vendo a classificação dos recursos e adiante a hipótese de desistência do recurso, para que a partir do próximo vídeo nós comecemos a analisar os recursos em espécie, ok? Então vamos ao ponto, classificação dos recursos. Os recursos podem ser classificados de diversas formas a partir de diferentes critérios. Aqui são citadas apenas duas espécies de classificação, que são as mais frequentemente consideradas. A primeira delas, a classificação dos recursos em recurso ordinário e extraordinário. Em outros ordenamentos, como se passa na Itália e em Portugal, a distinção entre recurso ordinário e extraordinário reside em que aqueles, os ordinários, são interpostos antes do trânsito em julgado da decisão final, e estes, os extraordinários, depois do trânsito em julgado. No Brasil, como visto, recurso é sempre interno ao processo e, portanto, anterior ao trânsito em julgado. É o que se menciona em sede doutrinária como sendo o efeito obstativo, por obstar a incidência do trânsito em julgado. Aquilo que naqueles outros países é qualificado como recurso extraordinário entre nós, constitui medida impugnativa autônoma, como exemplo a ação rescisória que veremos a seguir. No Brasil, outro é o critério para a classificação dos recursos em ordinários e extraordinários. Os extraordinários, em sentido amplo, justificam-se funcional e estruturalmente como meio de consolidação e harmonização da aplicação do ordenamento federal, ainda que a parte recorrente interesse a proteção do seu próprio direito. Incluem-se nessa classe o recurso extraordinário stricto sensu, em sentido estrito, e o recurso especial. Os demais recursos são classificados, portanto, como recursos ordinários, em sentido amplo, pois não têm aquela especial função, apenas se prestando à defesa do interesse da parte. Há quem rejeite a utilidade dessa classificação, ponderando, por exemplo, que quando o Ministério Público interpõe qualquer espécie de recurso na condição de fiscal da ordem jurídica, ou antigo fiscal da lei, também não se busca a tutela de um direito subjetivo, mas sim a proteção objetiva do ordenamento. Entretanto, há na doutrina recente tendência em empregar a distinção entre recursos ordinários e recursos extraordinários. A progressiva objetivação do recurso especial e do recurso extraordinário em sentido estrito justifica esse critério classificatório. De resto, o recurso ordinário, mesmo quando interposto pelo Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, não se destina à harmonização do ordenamento, mas sempre à tutela do interesse subjetivo ou institucionalmente identificável. Outra classificação, recurso de fundamentação livre e recurso de fundamentação vinculada. No recurso de fundamentação livre, o recorrente pode invocar quaisquer tipo de erros. É o que se passa com agravo de instrumento, apelação, recurso ordinário stricto sensu,
agravo interno, dentre outros. Já o recurso de fundamentação vinculada destina-se à impugnação de específicos tipos de específicos tipos de defeito, de erros. Não será conhecido se não houver a invocação desse específico erro. Se o defeito existe ou não existe, isso é a análise do próprio mérito do recurso, mas precisa existir essa específica fundamentação para que o recurso seja conhecido. Exemplo, recurso extraordinário e recurso especial, que só comportam a alegação de violação à Constituição e às normas infraconstitucionais federais, respectivamente. Ocorre também com os embargos declaratórios, destinado a corrigir exclusivamente as omissões, contradições, obscuridades ou erro materiais. Vamos analisar agora o último tópico da teoria geral dos recursos, que é a desistência do recurso. A desistência do recurso consiste em manifestação de vontade de não se levar adiante recurso já interposto. Ela impede supervenientemente o conhecimento do recurso e de eventual recurso adesivo a ele. A desistência independe de concordância do recorrido. Artigo 998. Também não fica subordinada à aceitação dos litisconsortes do recorrente. Artigos 117 e 998. Mas ela não prejudica os recursos próprios dos litisconsortes. A regra de independência dos litisconsortes prevista no artigo 117. Se for unitário o litisconsórcio e algum ou alguns não desistirem, o desistente aproveitará do resultado obtido nesses outros recursos, caso eles sejam mais favoráveis, nos termos do artigo 1005, isso se dá por conta da necessária unitariedade do julgamento, tem que abranger a todos os envolvidos. O ato de desistência não comporta condição ou termo. A desistência independe de homologação, artigo 200 caput. O juiz limita-se à verificação da existência do ato, proferindo decisão declaratória e retroativa ao momento da desistência. Pode ser a desistência escrita ou verbal em sessão de julgamento antes do início dos votos. Mas, para formular a desistência, o advogado precisa possuir procuração com poderes especiais. Vejam o artigo 105 a esse respeito. Se a desistência ocorre ainda no prazo recursal, como, por exemplo, havendo 15 dias para interpor a apelação, o recorrente a interpõe no 3º dia e dela desiste no 6º dia, não é dado ao recorrente que desistiu do recurso recorrer de novo no prazo que lhe resta, ainda que dentro do lapso recursal faltante. Há preclusão consumativa, mas será possível posterior recurso adesivo. O desistente arca com as despesas do recurso. É possível a desistência do recurso usado como amostra no procedimento de julgamento de recursos especiais ou extraordinários repetitivos, recurso amostra ou recurso paradigma. Representativo da controvérsia também é chamado de recurso representativo da controvérsia. Mas ela não impedirá a análise da questão objeto do procedimento de repetitivos. A esse teor, o artigo 998 em seu parágrafo único. Vale dizer, no julgamento de recursos repetitivos, tramitam simultaneamente 2 objetos para julgamento, o recurso da parte em si e a questão posta repetidamente nos inúmeros recursos, é a fixação da tese, portanto. O recorrente pode desistir do seu recurso, mas não do incidente de julgamento em caráter objetivo, capaz de formar tese sobre aquela questão. Se o recorrente desiste do seu recurso, imediatamente transita em julgado a decisão que lhe era desfavorável, e o futuro resultado do julgamento da questão, seja qual for, não terá mais relevância para o seu caso, não poderá lhe beneficiar, portanto, se for a hipótese. A questão que era discutida no seu recurso, contudo, ainda assim será levada a julgamento, para ser aplicada nos inúmeros recursos que também versam sobre ela. Essa última expressão, essa última assertiva, consiste, portanto, no julgamento pelo tribunal da tese para fixação, para aplicação aos demais recursos repetitivos que foram sobrestados. Com isso, a gente encerra, meus amigos, a análise da teoria geral dos recursos que eu abordei no livro. Vamos, a partir do próximo vídeo, começar a analisar os recursos em espécie, começando pela apelação, que é considerado o recurso padrão, o recurso ordinário, que tem aplicação subsidiária, o código começa por ela, a doutrina também. Nós vamos fazer o mesmo aqui no nosso curso,
na nossa análise no livro, tá certo? Então é isso, meus amigos. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.